Gostava naturalmente de saudar esta iniciativa, porque penso que esta cooperação na Portugal-Galiza, ou Galiza-Nós-Portugal, tendo a perspectiva, eu acho que está, digamos, no nosso ADN, portanto, comum. E eu gostava naturalmente também, e espero que, tal como o nosso amigo o secretário-geral desta Galiza disse que temos que manter este relacionamento com alguma frequência, eu fazia mesmo o desafio para que houvesse outras correntes políticas que o fizessem, porque acho que é do maior interesse. Começava por dizer que acho que é do maior interesse porque nós estamos na zona mais periférica da Europa, no noroeste peninsular, mas estamos também na zona mais periférica da península. Ou seja, nós estamos afastados de Madrid e de Lisboa o suficiente para vermos quão difícil é a nossa vida, para conseguirmos construir aquilo que faria parte do senso comum, como há bocadinho o professor Emílio Gomes referiu, que um comboio do século XIX possa ter, no século XXI, alguma expectativa de modernização. Portanto, há de facto esta preocupação, mas há, acima de tudo, uma comunidade e um povo e um território que têm feito um grande esforço de cooperação e de concertação aos diversos níveis. Eu gostava naturalmente de dizer que, e ouvi isto muitas vezes ao engenheiro Braga da Cruz, Luís Braga da Cruz, que é de facto neste espaço territorial da nossa fronteira que acontece quase tudo que acontece na fronteira portuguesa. E, portanto, nós temos também uma responsabilidade acrescida para vermos que nestes cerca de 100 e poucos quilómetros temos uma interação daquilo que acontece na relação toda transfronteiriça. E muitas vezes também não há uma leitura política muito real também daqueles que são os atores políticos mais relevantes nas chamadas centralidades ou nos centralismos de Madrid ou de Lisboa, de que é também neste espaço regional, Norte de Portugal-Galiza, que nós temos uma relação comercial intensa. E é importante dizer isto, a relação entre o Norte de Portugal e a Galiza, em termos das exportações, é superior às exportações que fazemos para a Holanda, para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Isto dá um sinal claro daquilo que é um relacionamento económico e, portanto, de desenvolvimento e também, mais uma vez, a dificuldade da percepção dos nossos atores políticos centrais de perceberem que a introdução das portagens iriam precisamente criar dificuldades a um relacionamento, a uma interação económica, quando todas as duas regiões o que precisavam era de aprofundar este relacionamento. Mas gostava de dizer que esta região é também uma região que tem fortes potencialidades. Gostava de dizer que há também aqui um trabalho, e temos aqui também o Dr. Carlos Lage, que fez parte também da Comissão de Coordenação. Mas eu gostava de dizer que este trabalho que foi feito ao longo dos anos, ele foi iniciado naturalmente com a leitura e a visão de alguns interlocutores que, independentemente de outras percepções políticas, de outras realidades políticas, foram capazes de perceber que haviam aqui dois territórios com uma língua, com uma cultura e com uma identidade muito próxima. E posso dizer que a experiência que nós tivemos, que é um caso também único a nível da União Europeia, da constituição da Comunidade Norte de Portugal-Galiza e o trabalho que foi desenvolvido, e que há bocadinho estava a falar com o professor Emílio Gomes, que pela primeira vez, e este também é um caso único, que nós tivemos em Baiona este ano, a apresentação do Plano de Investimentos Conjuntos da Euro-Região, que pela primeira vez foi apresentado, de um esforço de concertação de inúmeras entidades e que eu gostava de dar aqui uma nota muito clara de um grande apreço pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Mas esta comunidade de Norte de Portugal-Galiza teve também, na pós-entrada da nossa adesão à União Europeia, e eu também sou como o professor, ainda me lembro de esperarmos, enfim, na fronteira de Valença e de escondermos umas garrafitas de azeite que trazíamos também de Espanha, e de uns chouriços, porque, enfim, portanto, a nossa guarda fiscal era bastante exigente na altura. Ainda sou desse tempo e posso-vos dizer que temos recebido em Viana do Castelo, e naturalmente vocês também, inúmeros convidados de outros países, e quando os levamos à Galiza, eles ficam de facto estupefactos com a forma como nós passamos a fronteira e a própria identidade do próprio território. Mas gostava de dizer também que em 1993 foi constituída uma associação de cidades, curiosamente por dois socialistas, com duas visões, o Fernando Gomes do lado português e o alcaide de Vigo, Carlos Príncipe, na altura, portanto, do lado da Galiza.
E houve uma visão de que era necessário, depois da entrada na União Europeia, de haver também uma cooperação entre cidades. E na altura foram 12 cidades que foram, portanto, constituídas. E nessa altura houve este esforço que foi de se desenvolvendo. E foi necessário fazer um lobby político, relativamente àquilo que são a necessidade das infraestruturas, de começarmos a conjugar e a defendermos também perante o Governo de Lisboa e o Governo de Madrid aquilo que eram as necessidades do relacionamento, da mobilidade, de uma cooperação efetiva. Mas havia necessidade, como disse a colega aqui há pouco na intervenção, de também de se harmonizar em alguns indicadores, de se poderem trabalhar aquilo que era uma agenda urbana da competitividade das cidades, de procurarmos identificar, do ponto de vista urbano, os centros históricos, enfim, um conjunto de realidades que foram sendo trabalhadas. E posso dar nota, porque estão aqui presentes de Câmara e ex-presidentes de Câmara que deram um contributo inegável para essa cooperação, em que a cooperação passou também pela juventude, passa também pelos Jogos Náuticos do Atlântico, passa também pela Bienal de Artes, passa pela Expocidade da Cultura do Eixo Atlântico, passa pela Eurocidade relativamente às questões do turismo. Portanto, há de facto aqui um trabalho intenso ao longo de muitos anos de aprofundamento e de cooperação entre as cidades. Mas há aqui algumas notas que recentemente se têm vindo a introduzir e que, para além daquilo que foram, naturalmente, alguns aspectos mais mediáticos que normalmente marcam também esse trabalho, que é a questão, como já aqui foi identificada, da luta que fizemos em conjunto, porque só assim poderia ser, autarcas, entidades, empresários, instituições do ensino, para a modernização da linha ou para a resolução de problemas na conflitualidade, na mobilidade. Mas há agendas que foram lançadas e que eu desafiava também para que neste processo, e naturalmente também fazendo aqui uma aposta, porque temos aqui a presença também dos nossos eurodeputados e também o João Luís Carneiro, que também do Comitê das Regiões, para que possa haver alguma aproximação entre as duas regiões e entre as duas representações no Comitê das Regiões, para que esta Euro-região possa ter um papel mais determinante naquilo que são as políticas. Porque nós sabemos que há algumas áreas que nos identificam. E, curiosamente, são as áreas mais difíceis neste momento que temos de negociação. Porque, com o alargamento da União Europeia para leste, acentuaram-se na Europa as políticas mais centrais, mais da Europa Central. E aquilo que nós, em Portugal, chamamos a maritimidade, ou seja, a nossa componente marítima, é uma componente importante, que, ao nível do nosso relacionamento com a União Europeia, está muito centrada na DG Mar, mas que tem muito um lobby da Europa do Norte e centrada na Inglaterra. E nós temos as especificidades próprias. Nós temos uma pesca, nós temos umas zonas costeiras, nós temos alguns problemas e alguns riscos. Com o aumento e a entrada do funcionamento do alargamento do Canal de Panamá, o risco e a exposição da poluição é mais evidente. E para isso precisamos também de ter alguma percepção daquilo que nós temos que encontrar também no âmbito da cooperação para podermos ter um combate à poluição marítima e algumas entidades de combate mais imediato no caso de alguns acidentes, como infelizmente já tivemos num passado bem recente. Mas eu diria que há aqui 2 ou 3 agendas que eram importantes. É a agenda urbana e o Eixo Atlântico, que lançou um fórum que é o Pensar a Cidade do Século XXI, em que se quer trabalhar, como aqui também já foi referido pelo professor Emílio Gomes, aquilo que é hoje a competitividade das cidades, de um urbanismo que seja um urbanismo inclusivo, mas que seja um urbanismo também sustentável. Temos o Fórum Marítimo, temos uma agenda digital em cooperação também com a própria Comissão de Coordenação, para a harmonização de algumas questões que se prendem com os serviços, com a informação também das agendas digitais, da maior transparência da administração pública perante os cidadãos. Mas há também um tema que eu acho que era importante, que é o tema ambiental, que é a questão da sustentabilidade e da proteção das nossas zonas costeiras, mas também do imenso património que temos natural. Eu penso que há aqui áreas em que poderíamos trabalhar em conjunto as entidades regionais, os autarcas, os membros do Parlamento e também o Comitê das Regiões, para que, através, se quiserem, de um contrato transfronteiriço, pudéssemos fazer uma aposta mais forte na coesão do território e na defesa de algumas medidas mais específicas para esta Euro-região. Porque, volto a dizer, nós estamos na região mais externa da União Europeia e estamos na região mais externa da Península Ibérica. A minha disponibilidade é total e felicitava naturalmente todos aqueles
que contribuíram para este espaço e para este debate, naturalmente disponibilizando todo o meu trabalho para aquilo que entendam ser útil. Muito obrigado.